O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diga comigo: fala, Senhor, e eu te escuto. Já há alguns domingos que nós temos ouvido ensinamentos bastante práticos de Jesus. É aquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus, termina no capítulo 7 de Mateus, que nós ouvimos hoje, onde Jesus nos fala a respeito de muitas coisas necessárias para a vida cristã. Ele começou nos falando, alguns domingos atrás, o caminho da felicidade, as bem-aventuranças, depois falou da necessidade de sermos testemunhas, sendo sal e luz para o mundo. Depois nos falou dos relacionamentos, de que maneira devemos nos relacionar com as pessoas, e principalmente a respeito do perdão, da reconciliação. Falou também a respeito da pureza, de que maneira devemos nos portar, pensar, falar, agir. Também nos falou a respeito do relacionamento conjugal, quando ele falou que não admite o adultério. E na semana passada, já está um pouco mais perto de nós, ele falou que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. De que maneira, então, temos que nos relacionar com os bens, e também que não devemos ficar preocupados em demasia. Cada dia tem a sua preocupação, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E hoje ele fala que a nossa fé não pode ser uma fé morta, somente de rituais,
somente de palavras, mas a nossa fé tem que se transformar em ações. Nós temos que viver de maneira concreta a nossa fé como servos de Deus. E aí Jesus conclui dizendo: quem ouve estas minhas palavras, desde lá do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, é semelhante a uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, uma pessoa que fundamentou bem a sua vida. Olha, esse ginásio está de pé porque tem um bom fundamento, não é? Nós não enxergamos o fundamento, mas se não tivesse um bom fundamento, qualquer ventinho, qualquer chuvinha iria derrubar esse ginásio, não é verdade? Até é bom falar uma coisa, gente, a respeito do dom de línguas. São Paulo fala que é o menor de todos os dons, e hoje eu ouço muitos carismáticos dizendo assim, que é um dom insignificante. Não é isso que ele fala. Ele fala que é o menor, isto é, o fundamental. O fundamento a gente não enxerga, o fundamento a gente não vê. Ele não é tão grande como essa estrutura, mas sem ele a casa cai. Não é? Quando Paulo falou a respeito do dom de línguas, ele deixou entender que é um dom fundamental para a vida cristã. Não é um donzinho qualquer que a gente usa de vez em quando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas é um dom que deve estar conosco em todos os tempos. É a maneira que nós oramos no Espírito. E se é do Espírito, então não é uma coisa qualquer, não é? Fundamento. Jesus coloca através das palavras o fundamento para a nossa vida cristã. De que maneira nós devemos viver? Assim como as casas antigamente elas eram construídas sobre a rocha, hoje nós temos, né, como fazer um bom fundamento, temos técnicas para isso, mas na época de Jesus não havia. Então eles construíam casas sobre a rocha. Até hoje é possível andar por Israel, até hoje é possível andar pela Europa e ver palácios, mosteiros e até mesmo casas construídas sobre a rocha. E com certeza isso era bastante comum na época de Jesus, e ele usa então esta comparação para dizer que se nós construirmos sobre a palavra de Deus a nossa vida está bem fundamentada. Podem vir as chuvas, podem vir as enchentes, podem vir os ventos e a casa não cai. E eu gostaria de falar a respeito de dois significados do que Jesus fala para nós. O primeiro é a respeito do juízo de Deus. O juízo do ser humano é um juízo semelhante a uma brisa leve. Nós olhamos as aparências e muitas vezes somos enganados pelas aparências. Se nós ligarmos a televisão, quantos mestres nós temos na televisão? Pessoas que dão conselhos, que orientam como uma pessoa pode ser feliz, pessoas que falam, né, de coisas que parecem coisas sábias, né? E a gente diz assim, às vezes nós estamos andando no Espírito, a gente tem um pouco mais de discernimento, um pouco mais, mas às vezes nem muito, né? Às vezes não tem tanto discernimento. Tem muitos cristãos que não tem tempo, e esse é um perigo que ronda todos nós, que não tem tempo para a oração, não é? Mas às vezes ficam horas e horas diante da televisão, não perde o Big Brother, que ao meu ver, não é um dos piores programas que nós temos, vai totalmente contra o que Jesus nos ensinou-nos a amar. Ali um elimina o outro, ali um quer ver a caveira do outro, as amizades são falsas, tudo para ganhar 1 milhão, 2 milhões, não sei quanto que está o prêmio agora, não é? No final. Então, muitas vezes, nós perdemos tempo. Eu não sei, gente, se vocês sabem como que se cozinha uma rã. Quem sabe como cozinha uma rã? Eu também não sabia, também nunca cozinhei uma rã, mas ouvi dizer, não é? Que uma rã se cozinha assim. Se você pegar uma rã e jogar a rã numa água bem quente, ela pula. Se você pegar uma rã e jogar uma rã numa água gelada, ela pula. Mas se você colocar a rã numa água morna, a rã se estica. Ela se estica, ela relaxa, e aí você pode esquentando a água que você torra a rã. Muita gente está sendo fervido pelo diabo dentro de casa,
senta no sofá que nem uma rã, se estica, não é? E vai vendo esses programas e o diabo vai colocando fogo por baixo e vai esquentando, vai torrando a vida da pessoa, a família da pessoa. Não é verdade? Mas é o que nós temos aí, né? O que nós vemos. Então muita gente às vezes não tem tempo para a oração, não tem tempo para Deus, porque perde o seu tempo com essas coisas, não é? E por causa disso são enganadas. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, me fugiu agora a passagem, vai chegar um tempo, não é? Que as coisas vão entrar por cima do telhado, vão prender mulheres, mas também homens, né? Naquela época, não sei porque ele falou só mulheres, mas também homens, que têm vício, vão amarrá-los e vão destruí-los. Gente, Paulo falou isso para Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo, há 2000 anos atrás. O que é que entra hoje por cima dos telhados? A televisão, quer dizer, o mau uso da televisão, né? Estou falando mal da televisão, porque a televisão tem muita coisa boa, pode ser bastante instrutiva, mas estou falando desses programas, dessas coisas todas que às vezes entram e vão fritando, né, a mente da gente, vão fritando a fé da gente, vão fritando, mas nos leva muitas vezes a fazer um juízo superficial. A gente aceita aquilo mesmo, conduz a moda, a maneira de pensar. Agora, Deus, Ele faz um juízo profundo. Quando Jesus fala que uma casa vai ou não suportar uma chuva fraca, vai ou não suportar uma enchente e um vento forte, Ele não está falando em primeiro lugar dos problemas da vida, mas do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Quando o juízo de Deus vem, Ele vai profundo na gente. Nós não temos como enganar a Deus com uma falsa piedade, né? Senhor, Senhor. Nós não temos como enganar a Deus porque participamos de um grupo de oração, às vezes até somos usados pelo Espírito Santo nos seus dons. Não temos como enganar, porque o juízo de Deus é como um vento forte. Se não tiver fundamentado em Cristo e na sua palavra, cai por terra. Por isso que nós temos que pedir hoje o juízo de Deus, para que Deus nos dê esse juízo, que Ele lance sobre nós a sua luz, para que nos vejamos como pecadores, como diz a segunda leitura de hoje. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, para que tenhamos tempo para o arrependimento, para que tenhamos tempo para deixar Deus agir na nossa vida, para que tenhamos tempo para que o Espírito Santo nos leve de volta para Jesus, porque se o juízo não vier hoje, nós não nos abrimos ao juízo de Deus hoje, mesmo que pareça um vento forte, nós teremos que nos ver com o juízo de Deus lá na eternidade. Aí não haverá mais tempo para o arrependimento. Então hoje, gente, é que nós devemos pedir o juízo de Deus, para que Ele mostre para nós, não para Ele, se a nossa casa, se a nossa vida está bem fundamentada em Cristo. Se ela estiver, o juízo de Deus não vai nos derrubar, mas se ela não estiver, nós vamos cair que nem um castelo de cartas e nada vai sobrar. Mas enquanto nós vivemos no dia de hoje, mesmo que a nossa vida caia na presença de Deus, se formos humildes e pedimos a misericórdia, Ele nos levanta e reconstrói a nossa vida, restaura a nossa vida em Cristo. E talvez, gente, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo neste encontro, né, no Alegrai-vos aqui da Arquidiocese de São Paulo, para a gente pedir o juízo de Deus, para que a palavra venha e mostre se realmente somos ou não de Cristo, se realmente estamos ou não vivendo para Ele, se realmente estamos ou não colocando a sua palavra na nossa vida, ou estamos vivendo de aparência, estamos vivendo de coisas externas, estamos vivendo daquilo que as pessoas veem, mas não estamos vivendo de fato, de coração para o Senhor. O que importa para o Senhor é o nosso coração. Então nos abramos ao juízo de Deus, não é? Na certeza que o nosso Deus é misericordioso. Mas também tem uma outra mensagem para nós que tem um pouco a ver com o tema geral do encontro, que fala de lançar as redes, não é? Também a casa construída sobre a rocha significa construir a casa sobre a palavra de Deus, não é? Colocar a palavra na nossa vida. Gente, por que nós ouvimos a palavra? Por que o Senhor envia a nós a sua palavra? Para que a gente tenha fé,
para que a gente tenha fé. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lógico, né? Pela nossa doutrina católica, a fé já está como uma semente dentro do nosso coração, desde o dia do nosso batismo, sabemos disso. Porém, uma semente. Com certeza vocês já ouviram Jesus dizendo assim, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai remover uma montanha, não é isso? E às vezes o que nós entendemos? Quem tiver uma fezinha desse tamanho de um grão de mostarda, se assemelha a sujeirinha de mosquito numa parede branca, né? Fala assim, quem tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, vai remover montanha. Então uma fezinha de nada, gente, uma fezinha de nada não remove nem pedregulho, quanto mais uma montanha, né? Não remove. Quando Jesus falou, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele estava lembrando que o grão de mostarda é pequeno sim no seu início, mas depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vira uma verdadeira hortaliça, né? Jesus até comparou o reino de Deus, que no início é pequeno, mas depois cresce. O que ele queria dizer? Quem tiver uma fé crescente é que vai remover montanhas. Quem tiver uma fé crescente é que vai ser vitorioso. Quem tiver uma fé crescente é que vai alcançar milagres. Quem tiver uma fé crescente é que vai ver a ação de Deus na sua vida. Mas como é que a nossa fé ela vem? Como é que ela cresce, né? E o que ela faz? Em primeiro lugar, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós escutamos, né? Porque eu posso até ouvir, mas não escutar, ou posso escutar, não ouvir, eu sei o que é o certo aqui, né? Mas pode entrar por um ouvido e sair por outro. Mas se eu ouço a palavra de Deus, se eu confio na palavra de Deus, que acreditar em Deus, gente, não é acreditar que Deus existe, não é esse o sentido de fé. Olha, quantos que acreditam que Deus existe, a sua vida não muda um milímetro, não tem vitória nenhuma. Eu conheço muita gente, né, na paróquia vem, tem certeza que o padre também vê isso, a pessoa fala assim, padre, minha fé é enorme, mas tem medo de tudo, tem medo de olho gordo, tem medo de macumba, tem medo da inveja dos outros, o tempo todo vem gente, padre, eu estou trabalhando, tem gente que tem inveja de mim, e daí? Eu falo assim, é melhor que alguém tenha inveja de você do que tenha pena, que a hora que alguém está invejando a gente tá bom, a hora que alguém tem pena da gente, não estou valendo mais nada. Eu prefiro a inveja dos outros que a pena, né, é uma pena, não é verdade? Mas tem medo. Pessoal, um dia, muito tempo atrás, era uma sexta-feira santa, e no interior, né, eu sei que muita gente veio do interior, assim, a Semana Santa, ela tem umas coisas assim, muito tradicional. Aí tem uma procissão, não sei se aqui em São Paulo tem, mas a procissão chamada Procissão do Senhor Morto. Essa procissão do Senhor Morto é campeã de bilheteria, né? Por quê? Vai muita gente. Eu me lembro, estava numa cidade, Santa Branca, né, tem um pessoal aqui comigo, eu estava muito cansado, e aí já ia dormir, de repente bateram na casa na porta da casa paroquial, e alguém disse assim, padre, por favor, vá lá em casa. Tinha acabado a procissão, Semana Santa, pregação da palavra e tudo mais, vai lá em casa. Eu pensei, mas agora eu vou dormir, né? Padre também é gente, eu preciso dormir, estou aguentando mais, já estou no ar há muito tempo. Não, vai lá em casa. Eu falei, por quê? Fizeram uma macumba para mim. Gente, eu pensei bem, falei, macumba? Era uma serva de grupo de oração, orava pela cura e libertação das pessoas. Eu falei, bem, se fizeram macumba, chega lá, usa o nome de Jesus, pega essa porcaria e joga fora. Não, eu não ponho a mão naquilo, Deus me livre, não ponho a mão naquilo, vai fazer mal. Gente, sabe o que eu pensei? Para quem tem fé, porque a macumba dela era feia mesmo, sabe? Tinha frango, tinha 2 frangos. Era uma macumba, a macumba quando é boa tem que ter mais de um frango, né? Um frango só. Tinha 2 frangos, tinha a vela vermelha, mas tinha tanta coisa na macumba daquela mulher, o inimigo dela realmente detestava ela, né? E eu fiquei pensando assim, bem, para quem não tem fé, para quem tem fé, melhor dizendo,
Não importa quantos frangos tenham numa macumba. Mas para quem tem fé, um pintinho amarelinho, para quem não tem fé, um pintinho amarelinho já derruba a pessoa. Não precisa nem de frango. Não precisa nem de frango. Ela não crê em Deus, não confia em Deus. A palavra de Deus não fala. Salmo 90, que muita gente gosta, algumas traduções 91. Aquele que se uniu a mim, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Não é isso que diz a palavra? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Não é isso que diz a palavra? Gente, por que nós temos medo? O medo é a arma do diabo, paralisa a gente. Por isso que Jesus falou muitas vezes: não tenham medo. Mas por que temos medo? Porque não temos fé. Não é? Porque nós olhamos para o diabo, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para coisas adversas, mas não olhamos para Jesus. E por que olhamos para essas coisas? Essas coisas colocam medo em nós e nos travam, e nós não vamos nem para frente nem para trás. E o que a palavra de Deus diz? Que quando nós encontrarmos diante de nós um obstáculo, que ele chamou de montanha, né? Em outra passagem, uma árvore grande, uma muralha, né? Tem lá no cerco de Jericó uma muralha. Se nós encontrarmos, o que devemos fazer? Sair correndo, sentar e ficar chorando, ficar testemunhando? Tem gente que nunca testemunha, mas só vive testemunhando. É um verdadeiro muro de lamentações ambulante. Você não pode nem perguntar: como você está? Eu vou mal, eu não sei o que, minha vida. E às vezes está lá no grupo de oração toda semana, às vezes prega no grupo de oração, mas não consegue remover uma montanha da sua vida, não consegue vencer. E o cristão, gente, ele é para ser vencedor. Não significa que não vamos ter problemas, dificuldades. Não acredite nessas pregações, né, nesses lugares: vem aqui, pare de sofrer. Jesus nunca disse isso. No mundo tereis aflições. Ele falou exatamente o contrário, mas não falou só no mundo tereis aflições. Ele disse assim: coragem, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós cristãos temos que vencer também. E por que muitas vezes não vencemos? Por que muitas vezes vivemos derrotados, gente? O mistério está na questão da fé, porque a nossa fé é muito pequena, ela não se desenvolveu. Então nós não aprendemos a vencer o diabo, não aprendemos a vencer as dificuldades. O que temos que fazer? Ouvir a palavra, ouvir. Para quê? Para que vá se amontoando fé dentro do nosso coração. Mas não basta, não é? Eu creio que quando foram construir esse ginásio, fizeram o fundamento, mas depois espalharam aqui, né, pelo espaço do ginásio, material, cimento, ferro e diversas outras coisas necessárias, não é? Gente, se alguém não tivesse colocado essas coisas no lugar, não tivesse colado, né, não tivesse feito o que foi preciso fazer, o que acontecia? Estava tudo aqui para construir, mas não seria construído. Ouvir a palavra faz com que a fé nasça dentro do nosso coração, mas não basta. Nós precisamos edificar a nossa fé. E olha, há muitas maneiras de nós edificarmos a nossa fé, mas tem uma maneira fantástica que a palavra de Deus fala. Está em Judas, no versículo 20, que Judas só tem um capítulo, né? O único capítulo, é o capítulo 1, versículo 20. Sabe o que Judas fala nesse versículo? Ele fala assim: mas vós, amados, edificai a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Ele fala isso. Nós, católicos, carismáticos, tenho certeza que a maioria aqui já foi batizada no Espírito Santo, e ao ser batizado ou batizado no Espírito Santo, Deus te deu um dom maravilhoso e poderoso ao mesmo tempo, que é o dom de orar em línguas, de orar no Espírito. Para quê? Para usar de vez em quando em grupo de oração, para usar de vez em quando, né, no Alegrai-vos, uma vez por ano, ou no encontro qualquer. Não, gente, para a gente orar o máximo que a gente puder, não é? Nós não deveríamos orar menos do que 1 hora em línguas. Se pudéssemos orar 2, 3, 4 horas, padre, mas eu tenho mais o que fazer da minha vida, eu não posso só ficar orando. Enquanto você faz o que tem que fazer, ore. Enquanto dirige, ora.
enquanto lava a louça, ora, enquanto está no escritório, ora, enquanto está fazendo o que for, ora, e depois você vai ver o resultado. Em pouco tempo a sua fé começa a crescer, se edificar, e vai chegar um momento que você vai ter tanta fé, que nada vai te amedrontar, que nada vai te derrotar, que nada vai ser obstáculo. Você vai olhar para aquele obstáculo e você vai ver que você tem o poder de Deus dentro de você, e você vai dizer, você vai usar a sua fé, e você vai dizer assim: agora eu ordeno, em nome de Jesus, que esse obstáculo se retire da minha vida. E se você não duvidar, e não vai duvidar, que a sua fé vai estar edificada, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Gente, nós precisamos viver assim. Nós precisamos viver assim, né? Não adianta eu vir aqui, não adianta eu participar de um domingo, de um retiro como esse, depois voltar para minha casa do mesmo jeito, né? Derrotado, cabisbaixo. Olha, o que a palavra de Deus fala em Isaías? Que o Senhor nos fez para sermos o quê? Águias. E como que nós vivemos? Como galinhas de Angola. Interior, assim, né? Bem interior, né? Nem interior não é mais como antigamente, né? Mas em roça você encontra em galinha de Angola. Sabe, hoje mesmo eu fui caminhar de manhã e nós passamos em frente de uma casa, tinha um monte de galinha de Angola. Um casal falou: galinha de Angola. Sabe o que galinha de Angola faz? Ela fica andando, ciscando no chão e dizendo: tô fraco. Deixe de ser cristão galinha de Angola, deixe de ser carismático galinha de Angola, e passa a ser um carismático que voa alto, que voa acima das nuvens, acima das dificuldades, como vitorioso. Gente, edifique a sua vida sobre a palavra de Deus, edifique a sua vida sobre a oração do Espírito, edifique a sua vida sobre Jesus, não é? Que é nele que essas coisas se fundamentam, e você vai ver. Podem vir aí agora falando em outro sentido, podem vir as chuvas fracas, que são os problemas menores, podem vir as enchentes, não é? Vocês estão sofrendo aí muito com enchentes de São Paulo, também no interior tem enchente para tudo que é canto, sei que está acontecendo, né? Pode vir as enchentes, problemas um pouco maiores, pode o diabo soprar contra a sua casa, né? Todo o terremoto que existe no inferno. Se você confiar em Deus, acreditar na palavra de Deus, pensar a palavra, como está na primeira leitura, né? Colocar aqui na cabeça, falar a palavra e agir de acordo com a palavra, não de acordo com as circunstâncias que está sentindo, deixando de sentir o que os outros estão falando, mas a partir daquilo que a palavra de Deus está falando, a sua casa não vai cair por nada. Você vai estar bem fundamentado, nós estaremos bem fundamentados em Cristo. Amém? Então é isso, gente, que o Senhor quer para nós, povo de Deus. Nós vivamos assim. Vamos ficar em pé e vamos orar então. Não é? A fé não vem pelo orar. A palavra de Deus fala assim: vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se nós estamos ouvindo, não é? Eu cheguei aqui, o Padre Duarte estava pregando, com certeza outros pregaram, né? O que mais tem é a palavra. Porém, a fé, ela se edifica através da oração do Espírito. Então nós vamos agora pedir ao Senhor, ao Senhor agora, que faça a nossa fé crescer. Amém? Não se contente com uma fé grãozinho de mostarda, né? Não entenda mal as palavras de Jesus, né? Minha fezinha não muda nada, gente. Uma fezinha é coisa para jogo, né? Vou fazer uma fezinha. Não, nós temos que ter uma fé grande, crescente, porque a nossa fé, ela tem que remover montanhas. Amém? Não deixe as montanhas mais caírem sobre a sua cabeça, né? Não viva mais. Alguém estava comentando na intercessão a respeito dos grupos de oração, que alguns grupos estavam assim meio desanimados. O que acontece, gente? Reflexo da nossa falta de oração, nossa falta de espiritualidade, nossa falta de busca da palavra, nossa falta de ficar no nosso quarto, separar tempo para estar com Deus, né? Nossa falta às vezes de orar no Espírito, muito e muito tempo.
Então isso vai nos enfraquecendo e o diabo começa a jogar na nossa cabeça, e aí reflete no grupo. Chega no grupo de oração como galinha de Angola, o grupo é uma galinha de Angola, né? Estou fraco, tem que chegar fortalecido, e é isso que o Senhor quer, mas através da fé. Amém? Então fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Meu irmão, Deus tem sonhos para nós. Renovação Carismática Católica. E Deus te trouxe para esse encontro, nesse carnaval, te separou de todas as outras coisas e te pegou pela mão e te trouxe aqui para que você pudesse ser um realizador dos sonhos do coração de Deus. Não saia daqui de outra forma. Não, você não pode sair daqui de outra forma. Você precisa sair daqui como alguém que vai realizar aquilo que Deus sonhou para a Renovação Carismática Católica do Brasil. Então se coloque na presença de Deus, não como alguém amedrontado hoje, por coisas às vezes tão pequenas, mas coloque-se na presença de Deus como alguém que vai sair daqui cheio do poder do alto, cheio da força de Deus, para realizar não os próprios sonhos, mas os sonhos que Deus tem para nós, os sonhos que Deus quer realizar em nós. Com toda a sua força você pode declarar hoje, não por você, não por força, pela tua força, mas pela força do Senhor que habita em você, que tudo você pode naquele que te fortalece. Feche os seus olhos, ergue os seus braços agora e declara isso, toda a força do seu coração. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer resistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. A palavra de Deus nos diz o seguinte: aquele que crê em mim fará grandes obras, obras ainda maiores do que as que eu faço. Sabe, muitas vezes nós nos contentamos com aquilo que já temos. É hora de pararmos de nos contentar com aquilo que nós já possuímos e buscarmos o novo de Deus. Sabe, muitas pessoas que estão aqui hoje, eu vou citar aqui, você pode se lembrar de pessoas como Tia Laura, pessoas como o Padre Emiliano Tardif, que realizaram tão grandes obras em nome do Senhor Jesus, porque aquelas pessoas não se contentaram com aquilo que já tinham, mas a cada dia buscaram o novo de Deus e buscaram realizar os sonhos de Deus. E tantas outras pessoas que eu poderia exemplificar aqui, tantos outros profetas do nosso tempo que nós poderíamos exemplificar aqui. Renovação Carismática não é tempo mais de você se contentar com aquilo que você já tem, mas é hora de você buscar o novo de Deus. É hora de você buscar o poder de Deus da forma mais
abrangente possível, com toda a sua força. É hora de você buscar o poder de Deus. Não dá mais para nos contentarmos com aquilo que nós já temos, já possuímos. Precisamos buscar aquilo que Deus quer realizar, os sonhos de Deus, deixar nossos medos de lado, deixar nossa preguiça de lado, deixar nosso comodismo de lado e buscar o novo de Deus. Diga isso ao Senhor agora: Senhor, eu quero ser levantado, Senhor, como alguém novo nesse encontro, nesse Alegrai-vos, Jesus. Eu não quero sair desse encontro da mesma forma que eu entrei, mas eu quero te conhecer cada dia mais, Senhor. Eu quero te buscar cada dia mais, e eu quero realizar os teus sonhos nesse mundo, Senhor. Eu quero ser um realizador, eu quero ser um idealizador, não dos meus sonhos, mas dos teus sonhos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Jesus. É por isso que nós decidimos te buscar, porque nós não queremos parar aonde nós já chegamos, mas nós queremos ir além e cada vez mais além, Senhor, em te conhecer. Queremos te conhecer cada vez mais, queremos crescer em amizade com o Senhor. Não podemos parar, Senhor, nos pedregulhos, nos pequenos obstáculos. Não queremos mais parar, Jesus. Queremos caminhar na tua direção, queremos voar na tua direção. Retira todo o peso que está sobre nós e que nos impede de voar, Senhor. Voar cada vez mais alto, e é isso que nós queremos. Meu irmão, abre os teus braços agora em sinal de liberdade. Diz ao Senhor: eu quero voar cada vez mais alto, Jesus, na tua direção. É isso que eu quero na minha fé, Senhor. Voar cada vez mais alto na tua direção e realizar os teus sonhos, Senhor. Realizar os teus sonhos. Sim, realiza isso em nós, Jesus. E a palavra de Deus fala que tudo é possível aquele que crê. Fé não é sentimento, fé não é salto no escuro, fé é certeza. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que não se vê, é o fundamento da esperança. E a fé se baseia na palavra de Deus. Quem ouve estas minhas palavras coloca a sua vida sobre a rocha. A rocha é a fé na pessoa de Cristo, como diz São Paulo, que nos leva à salvação. Eu gostaria que você repetisse assim comigo, mas não só repetisse, né? Podemos repetir, depois esquecer, não vai mudar nada a nossa vida, não é? Mas repetisse uma verdade que eu tenho assim para a minha vida, e eu quero testemunhar assim, que tem transformado a minha vida e transformado o meu ministério a partir do momento que eu descobri essa verdade, a partir da palavra de Deus. Parece uma coisa até fundamentalista, mas nós não somos fundamentalistas, não é? Mas nós temos um fundamento, que é a palavra de Deus, que é Cristo. A palavra de Deus é Cristo, não é? Ele é a palavra, a Bíblia fala dele, por isso a Bíblia também é a palavra de Deus. Eu gostaria que você dissesse, mas prestasse atenção, eu vou falar, são 3 frases, e depois você repetisse, e se você quiser, coloca na sua vida. A primeira diz assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Se você pensar o sou, que às vezes a gente pensa que não é nada, a gente pensa, não é que Deus se esqueceu da gente. Não, eu sou um filho amado de Deus, sou salvo em Cristo, destinado a morar no céu. Não é? Eu não sou uma coisa qualquer, eu sou alguém precioso. Por quê?
porque Cristo morreu por mim. Então eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, e a palavra diz que eu sou vitorioso. A palavra de Deus diz que eu sou filho dele. Eu posso tudo aquilo que a palavra, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus que eu tenho, diz que eu tenho. Eu tenho o Espírito, eu tenho força para vencer as tentações. Não é? Quantos cristãos, nós cristãos, às vezes galinha de Angola, a tentação é mais forte que eu, o pecado é mais forte que eu. A palavra fala exatamente o contrário. Nenhuma tentação está acima das nossas forças. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. É o que eu tenho, a força de Deus, não é? E o que eu posso nele, posso todas as coisas. Veja, gente, eu me firmo na palavra, eu tenho fé naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso. Então repita isso comigo, levanta a sua mão, né, e diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Que a palavra de Deus diz que eu posso. E é isso, gente. Bendito seja, Senhor. Não é? É isso. A nossa fé é essa. Eu sou, eu tenho e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, tenho e posso. Eu quero só confirmar, Padre, essa colocação. Enquanto nós orávamos em línguas agora, a imagem que o Senhor colocava era de muitas pessoas sendo revestidas de armaduras e recebendo também espadas nas mãos. O Senhor está nos capacitando nessa tarde a sairmos daqui como pessoas que vão realizar os seus sonhos nesse mundo. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Pessoas que realizarão os seus sonhos aqui. E nós vamos ver essas grandes obras acontecendo, porque não é admissível que nós nos contentemos com aquilo que nós já estamos recebendo. É preciso que nós busquemos mais, e o Senhor está nos capacitando para isso nessa tarde de hoje. Amém? Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para... Pega os seus braços e declara: vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou em meu lugar. Presta atenção nisso, ó. À espera de um novo que vai chegar, vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história, profetizando que eu posso. Com as suas duas mãos erguidas, assim fechadas, em sinal da força de Deus, você vai encher seu pulmão de ar agora e vai declarar com toda a sua força. Enquanto eu contar até 3, você vai soltar a sua voz dizendo que você tudo pode. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo posso, tudo posso, tudo posso, para terminar, tudo posso. Aplaude ao Senhor, que fez maravilhas no meio de nós, vai continuar fazendo, que Ele é Deus no nosso meio. Amém.
Nossa celebração precisa continuar, mas antes eu gostaria só de fazer uma coisa que está no meu coração. Na minha paróquia, né, nas quintas-feiras, sextas-feiras, a gente tem o trabalho de cura e libertação nas celebrações. E às vezes vem algumas coisas assim no meu coração que eu gosto de falar. E uma coisa que me veio muito forte é que fizesse uma oração de libertação, pedindo a libertação do espírito de desânimo. Não é? Bateu assim muito forte. Olha, estamos orando, falando de vitória, como se fosse assim um vento de desânimo na vida de muita gente, muitos líderes. E isso é diabólico, gente. Jesus falou: Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele tem matado, tem roubado, tem destruído até mesmo a vida de muita gente, mas também a obra de Deus, não é? A obra dele dentro da renovação carismática, por causa do espírito de desânimo que entrou na nossa vida. E nós temos falado de desânimo, temos sentido desânimo, temos agido com desânimo, e a obra precisa crescer, né? O Senhor Jesus está voltando. Será que nós falamos isso por falar na missa, só no tempo de advento? Será que nós não acreditamos de verdade? Nós estamos chegando nos últimos dias e o Senhor Jesus está voltando, não é? As pedras estão gritando já, não é? Está gritando. Então é tempo da gente se livrar do espírito de desânimo e ter esse ânimo que vem do Senhor. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Convido o Padre José Roberto para estendermos as mãos e nós vamos fazer só essa oração, uma oração simples, e depois já vamos fazer a profissão de fé, continuar a celebração, mas gostaria de fazer uma oração de libertação do espírito de desânimo. Pai querido, Deus de bondade, de amor, teu povo está aqui reunido na tua presença, ouviu a tua palavra que hoje, Senhor, nos fala de fé, que precisamos edificar a nossa vida na palavra, e a partir da edificação na palavra, vamos vencer todas as coisas. Mas, Pai, sinto no meu coração, creio que vem do teu espírito de desânimo na vida de muita gente, principalmente de muitos coordenadores, de muitos líderes, e eu quero agora, Senhor, usar da autoridade que o Senhor me dá, em nome de Jesus e como teu ministro, e ordeno agora, em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, que todo espírito de desânimo, todo espírito de confusão, todo espírito de perturbação, todo espírito que tem travado a obra de Deus, tem travado a vida de muita gente, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, eu e o Padre José Roberto, nós estamos agora concordando em oração junto com o povo de Deus, e ordenamos agora, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de desânimo, todo espírito que tem paralisado a obra de Deus, saiam em nome de Jesus e não tornem mais a voltar, em nome e no poder de Jesus. Fiquem livres agora do espírito de desânimo, e que o espírito continue agindo, trazendo espírito de força e de ousadia. Também profetizo para todos que estão aqui o espírito de ousadia, o espírito de realização para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, Senhor, te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Amém, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,